Olá, pessoal. Nesse vídeo eu quero lhe falar sobre algo que envolve o GeoGebra diretamente com aspectos como entender o que é programar. Claro, isso tem várias outras dimensões, mas eu quero lhe apresentar um objeto chamado tartaruga. Se você começar a escrever tar, vai aparecer um comando chamado tartaruga. Quando você der o Enter, cria-se aqui uma tartaruga. Tá vendo? Este tartaruga 1 é o nome dele. Primeira sugestão que eu dou é que você não considere, fazer isso. Faz assim, ó. Pega aquele comando tartaruga, mas antes coloca um nome simples. Eu vou botar T, dois pontos, tartaruga e dê Enter. Pronto. Agora você tem aqui um objeto com o nome T. Não se importe muito com o que está aqui na frente, mas veja este objeto aqui. Esta é a tartaruga. Bom, de onde vem essa ideia? Vem de algo chamado logo ou superlogo. Isso talvez não seja novidade. Mas quem não conhece, eu sugiro que visite o site, pelo menos do Wikipedia, e veja um certo resumo. O que é interessante no logo? É que o logo é uma linguagem de programação interpretada. É algo como se você pudesse usar comandos mais simples, uma sintaxe mais próxima do que se faz e do que se fala. Tá? Ela foi criada para trabalhar com crianças, jovens e até adultos. Se você pegar um software profissional, bem desenvolvido, que tem aí dos online, você verá que há uma quantidade absurda de possibilidades. Eu até lhe sugiro reconhecer sites como esse, o projeto logo.webs.com. Dá uma puladinha lá e veja que há um absurdo de coisas que você podia ver. Inclusive pensar em exemplos. Tá? Aqui é uma boa discussão sobre as possibilidades, uma possibilidade de ver projetos do logo. Você tem jogos como Sudoku, você pode produzir música, mas isso é se você se interessar mais por logo. Por hora, eu quero voltar aqui ao GeoGebra. Quero lhe mostrar aqui que se você for na versão 5, nessa interrogação, até a aba Programação, você verá que existe um conjunto de comandos ligados a essa tartaruga diretamente, tá bom? Aqui, ó, você pode criar uma tartaruga. Você pode pedir para uma tartaruga desenhar, ou seja, você pensa num ponto como deixando um rastro, tá? Mas esse rastro não se apaga quando a gente muda o zoom. Se você criar a tartaruga por uma definição inicial, a tartaruga já está configurada para desenhar. Se você quiser que a tartaruga não desenhe, seria preciso que você escrevesse também, então, tartaruga não desenhar. Bom, em essência, o que se faz no GeoGebra é bem mais resumido, mas é interessante, é por isso que nós estamos trazendo essa ideia, que você veja que isso vai te levar a pensar em script, um conjunto de comandos, uma certa caixa de texto, ou num evento de um objeto, ou como um botão, ou um controle deslizante. Lembre-se, quando falamos em eventos, estamos falando de algo como fazer alguma coisa quando clicar, ou fazer alguma coisa ao atualizar um valor ou a situação de um objeto no GeoGebra. Estão as possibilidades. Você pode mandar a sua tartaruga para a direita, mandar a sua tartaruga para a esquerda, para frente e para trás. Para frente e para trás são distâncias que você tem que definir, e para a direita e para a esquerda são ângulos que você tem de definir, certo? Então, para a direita seriam ângulos no sentido anti-horário e para a esquerda seriam ângulos que estão no sentido horário, tá bom? Vamos fazer isso na prática, Você deve estar se perguntando, como é que eu faço isso no GeoGebra e toco o barco? Olha, eu já criei então a tartaruga, agora eu vou fazer uma coisa simples, vou pedir aqui assim, ó, tartaruga,
para frente. Aqui você coloca o nome e depois a distância que você quer andar. Então, vou colocar ali T, foi a primeira dica que eu disse, se você usar um nome simples para facilitar dentro dos comandos. Vou pedir para ele andar a distância 1 e vou dar Enter. Nada acontece. No entanto, se você notar aqui embaixo, apareceu esse botão de reproduzir. Clique nele. Observe, a nossa tartaruga se movimentou. E, além disso, deixa eu omitir aqui os eixos e a malha. Ela deixou um rastro, certo? Agora vamos pensar um pouquinho nesse objeto para o GeoGebra. Eu vou vir aqui, então, na janela da álgebra, e vou mudar aqui para ordenar por tipo de objeto. Olha, esta tartaruga é um ponto. Se eu tocar aqui e for procurar os atributos, eu poderia mexer cor, transparência. Bom, eu vou mostrar para você que não adianta. Ó, vou colocar vermelho e vou mudar a transparência. E mudar a transparência. Veja, vou clicar aqui embaixo, ó, aquela cor continua. Estou dando zoom com a rodinha do mouse, ó. A cor continua em preto. Então, apesar deste objeto ser um ponto para o GeoGebra, é importante ressaltar que quando você produz este ponto a partir do comando tartaruga, ele fica vinculado a todo um outro contexto que é necessariamente ligado às ideias do logo e limitados a esse comando que o GeoGebra oferece. Você pode fazer algumas outras coisas que eu espero te mostrar para reposicionar a tartaruga, redirecionar, né? Mas os atributos você não mexe e nem consegue mover, nem interagir com o mouse como você está acostumado, né? Só com a área de visualização. Agora eu cliquei ali na área em branco, segurei com a esquerda do mouse, consigo movimentar. Um outro aspecto é que para esta linguagem, os passos são consecutivos. Eu diria que é uma linguagem hierárquica. Então, depois de fazer esse andar, eu poderia agora, no máximo, pedir para fazer tartaruga para a direita. Aqui começa a ficar interessante. O ângulo, convencionalmente, é definido para o GeoGebra no sentido anti-horário, certo? Mas aqui, você dizendo que está para a direita, vai para o sentido horário. Então, eu vou fazer tartaruga T, ângulo, π sobre 2. Ele aceita radianos, certo? Você acha mais fácil. Dou um Enter. Espero que você consiga perceber aqui, ó, que a tartaruga montou a cabecinha dela para a direita, 90 graus. Então, basicamente, depois que eu der um ângulo, eu poderia repetir lá e falar para ele, não, manda essa tartaruga para frente, uma casa, dei o Enter. Ora, aqui eu já fiz 2 trechos de segmento. E com isso você vai percebendo que se for usando a entrada, vai ficando um pouco complexo para você, certo? Porque você tem que lembrar o passo, né? E se você quiser reconstruir? Olha, gente, sem falar que também é difícil decorar esses comandos. Vou mostrar aqui do lado este outro tutorial, que é o único tutorial em GeoGebra que eu consigo usar, que é em inglês. Ele pode ser traduzido para o idioma francês, italiano e espanhol. Eu prefiro o inglês. Tá? Aqui tem algumas indicações do que pode ser útil você fazer para começar a simular e brincar. Sem falar de alguns códigos. Olha só que bacana. Ele está me mostrando aqui, por exemplo, como fazer um quadrado. É bem próximo do que a gente fez. Criou a tartaruga, mandou a tartaruga para frente, mandou virar para a esquerda 90 graus. Aí nós fizemos para a direita, foi para frente, esquerda, 90 graus, foi para frente, uma casa. Bom, isso aqui seria como se eu continuasse o meu processo aqui, ó, e agora direita, 90 graus, a cabecinha se modificou, e aí agora, para frente, e aí mais uma vez, para a direita, e depois mais uma vez para frente. Certo? Como eu não dei pause aqui, ó, você vai entrando com os comandos, eles vão sendo consecutivamente
executados. Ó, produzi aqui um quadrado. Mas, às vezes, você vai questionar a questão da velocidade. Vejam, vou pedir para você ver isso de novo. Tá? Eu não vou apagar, não. Vou só dar um zoom e vou agora mostrar que eu podia usar uma entrada só, como repetir este comando, esse conjunto, ou esse par de comandos 4 vezes. Então, eu vou fazer aqui assim. Vou pegar para frente aqui, essa daqui. Vou dar um Ctrl X e vou começar a escrever. Repetir. Vou repetir o número, quer dizer, quantas vezes eu quero aquele arco, e eu quero que ele faça ir para frente 4 vezes. Vou selecionar tudo, agora vou dar Ctrl X, vou pegar aquele outro comando da direita. Tá? Vou fazer ele aqui assim, ó, dou um Ctrl V e vou apagar até chegar ali a apagar aquela programação. Vou ampliar essa janela aqui e vou aqui na frente fechar o parênteses do comando repetir. Olha, vou dar, ele vai fazer uma vez esse par de comandos, 2, 3, 4 vezes. A hora que eu der o Enter, a tartaruga, deixa eu diminuir aqui o zoom, ó. Do ponto aonde parou, faz de novo aquele arco comando. Então, essa é uma linguagem hierárquica, no meu modo de dizer. Você podia produzir esses quadrados empilhados e economizar aqui, quando quer fazer um conjunto, um par, né? Um trio, dependendo da sua necessidade, uma possibilidade de perceber. Aqui eu volto a dizer, é interessante, então, explorar a tartaruga para ir pensando como é que são as etapas de um algoritmo, né, de um conjunto de comandos que são feitos numa certa ordem. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você percebesse, ó, vou fazer de novo aqui o repetir, é que aqui está uma velocidade. Se eu der zoom, ele é mais rápido. Você não tem como alterar a velocidade da tartaruga, tá? Um outro ponto que parece bastante complexo é ficar entrando com os comandos aqui na linha e deixando o play aqui do reproduzir tocado. Uma possibilidade, gente, é o arquivo que eu vi dessa pessoa aqui, olha que bacana. Ele produziu aqui a janela de visualização e colocou aqui ao lado uma imagem onde você pode determinar a distância, depois dizer se vai para frente, se vai para trás, esquerda, direita. Como ele fez isso? Lembra aquela dica, você pode abrir o arquivo com o GeoGebra Online. Deixa eu terminar de abrir, vai ser rápido. E nos 3 pontos, se você quiser mostrar a janela da álgebra, ou como para os botões é sempre melhor, clica com a direita e veja as configurações. Amplia a janela e vai na programação. Olha lá, ele mandou selecionar a janela de visualização ativa, que é esta daqui, que deve ser a janela 2, por isso está com o número 1. Se fosse a janela de visualização 1, isso aqui deveria ser com 0, que é onde ele deve ter colocado essas coisas aqui em azul e as caixas. E aí, olha só, ele usa o nome da tartaruga e coloca uma variável, né? Ele nomeou o controle deslizante como distance, e aqui então também continua sendo distance, de distância. E aí ele usa um comandinho iniciar a animação. Então você poderia clicar e olhar cada uma dessas caixas, ver que ele colocou aqui uma caixa para coletar o valor do ângulo que a pessoa deseja, e depois ir para a direita ou para a esquerda. Desenhar, não desenhar, limpar, dar zoom ou tirar o zoom. Cada um deles aqui pode ser uma coisa interessante para você enxergar, né? Eu acho que seria interessante. Por exemplo, eu quero que essa tartaruga vá aqui para baixo, então eu vou dizer que eu quero, ó, ela está apontando para cá. Eu quero que ela aponte 90 graus para a direita. E eu quero que ela ande 3 casas para frente, ou 3 unidades de distância ali. Pronto, foi isso que ele fez. E assim você teria aqui uma forma de simular. Tá legal? Mas deixa eu voltar aqui neste tutorial. Esse tutorial tem uma indicação, várias outras indicações aqui que eu gostaria que você percebesse.
que ele dá algumas dicas que podem ser úteis. Essa última aqui é de que talvez você deva criar um botão que lhe permita ir trabalhando com um software e acumulando alguns dos comportamentos que você precisa, tá? Veja, eu fiz isso neste arquivo aqui. A tartaruga está de volta. Olha, todos esses links eu vou colar em algum lugar para quem tiver interesse acessar. Tem texto aqui, algumas explicações, mas veja o que eu fiz. Eu conduzi aqui um negócio que mostra o que é que eu estou colocando no comando, e isso aqui é o que eu acho que é importante. Então, lá no botão 1, na aba ao clicar da aba programação, eu coloquei essa sequência de comandos. Tá? Por quê? Porque aí, depois eu posso mexer com essas variáveis aqui. Por exemplo, eu vou fazer rapidinho, produzir aqui polígonos de 3 lados, eu quero que faça 3. E aqui não tem jeito, eu coloquei valores inteiros. Valor 1. Vou dar uma aumentada, porque isso provavelmente vai ficar mais rápido. Então, aumento o zoom aqui. Tá legal? E vou clicar para desenhar. Como provocação, tem uma caixinha, eu ponho um arquivo numa nuvem e mando tocar o som, se eu quiser também. Acho interessante. Pronto. Ele terminou o arco, né? Eu acelerei, no futuro eu espero falar aí sobre esse comando tocar som nas suas construções. Por hora vamos focar. Olha, se eu quisesse gerar diferentes objetos aqui, era só modificar esses comandos. Isso tudo está ali, né? Você pode abrir também esse arquivo com o GeoGebra App. Clicar com a direita, ir nas configurações, programação e ao clicar. Então, se você quisesse modificar alguma das coisas aqui, seria, olha só, aqui eu quero o seguinte, sempre que recomeça, apaga aquela tartaruga, porque aí ela volta para a posição inicial que ela está configurada pelo GeoGebra, que é sempre ali no ponto 00. Aí eu peço para criar uma tartaruga, eu sei que ele nomeia necessariamente com tartaruga 1, e aí eu faço aquele arco de comandos que me interessam, né? Que deixa eu ampliar mais isso aqui, para você ver numa linha só, para ter aquele comportamento que eu espero. Ele vai até aqui. Aqui essa caixa quebra. Na versão 5 é melhor porque fica os numerozinhos, mas olha lá, ela quebrou e continua aparecendo. É tudo uma linha só. E aí eu uso aquele truque. Inicia a animação depois que eu programar. Então, o ideal é você criar, então, se a gente olhar bem, uma caixa que vai funcionar ao clicar a sequência de comandos que você quer. Essa é uma boa estrutura. Apenas para provocações, vou mostrar que também tem um artigo aqui, gente. Deixa eu dar um zoomzinho, em que você percebe que há a possibilidade de usar a tartaruga do GeoGebra com o chamado JavaScript, tá? Não acho que é simples, mas dá para automatizar e colocar, e eles até mostram os códigos, e fazer produção de fractais, por exemplo. Vou dar mais uma aumentadinha para ver se você observa. Tá legal? Esse é um outro passo, vamos deixar para outra vez. O que eu estou interessado em lhe mostrar, então, é que a partir de linha a linha, se você não der o pause, você pode produzir seu objeto e ir pensando. Mas se precisar revisar um passo, se você achou que um valor não cabe, ou ele não ficou na forma e na posição que você quer, você teria que recomeçar tudo de novo. Aqui vem uma dica. Eu produzi aqui um arquivo que eu chamei de, vou colocar ele aqui assim, que então é o GeoGebra nesse outro arquivo. Vai ficar o zoom aí para você. O que eu espero que você veja é que eu chamo isso de tartaruga básica. Eu já criei alguns elementos, a caixa desenhar e uma caixa limpar. Vamos olhar para essa caixa desenhar. Vou lá nas propriedades e vou na aba programação. Deixa eu fechar um pouquinho mais aqui para focar para você. Então, está fazendo sempre aquela estrutura. Apaga a tartaruga que eu chamo de T, cria uma tartaruga, mas que eu chamo de T também, certo? Eu criei a variável booleana que eu chamo de play, e ela, quando é false, eu vou querer que a animação que está definida aqui no final,
seja vinculado a animar essa tartaruga T por essa variável booleana play, né? Então, aqui eu já faço parar tudo. Defina o valor de play falso. Então, não vai ter erro. Definir as coordenadas da tartaruga para o x igual a 0 e o y igual a 0. E eu quero, neste caso, mostrar uma coisa que me é útil, centralizar sempre a janela de visualização, essa que está ativa, que é onde eu estou clicando, neste ponto 0 e menos 0 e 0,5. Eu, aqui, estou dando um espaço antes e depois do arco onde eu sugiro que você pegue este arquivo e faça o seu trabalho, certo? Coloque aqui na sequência de uma linha só ou em várias linhas o que você quer que aconteça. Eu chamo isso aqui de um certo preâmbulo para arrumar a minha situação e sempre organizar a simulação. Veja, aqui eu escrevi aquela brincadeira do repetir 360 vezes esses dois arcos. Eu quero que a tartaruga ande para a frente, mas só 1 milésimo. E depois faça para a direita 1 grau. O que você espera ter com isso, né? Eu chamo isso aqui de uma pseudo-circunferência. Mas depois que eu digitei isso aqui, eu quero definir o controle da variável booleana, o valor dela, play, igual, aqui está a variável booleana play, ficando igual à negação de play. É só colocar essa exclamação antes do nome da variável booleana. Podia ser exclamação A, se a variável booleana chamasse A. E aí fazer iniciar a animação deste T, dependendo do valor do play. Feito isso aqui, fecho, não pode ficar aberto, não adianta botar do lado, nem botar em outra janela, senão não executa. E dou um clique em desenhar. Olha lá, ele está fazendo algo que parece visualmente uma circunferência, certo? Aqui no botão limpar, eu copiei aquele código só até centralizar a janela de visualização e eu quero que ele fique sempre naquele ponto onde a tartaruga vai, ficar definida. No caso, também em 00. Então, só para garantir, eu sempre ligo aqui, pronto, e eu limpei. Se eu quisesse fazer algo a mais, eu vou aqui nesse desenhar, já sei que eu desenho uma circunferência, aí eu vou fazer uma coisa legal aqui, eu coloquei um ponto A naquela origem ali, só que agora eu vou pegar aquele ponto A e vou levar um pouquinho aqui para frente, tá? Vou voltar então a esse desenhar e vou mostrar aqui, no passo 8, eu quero que ele faça uma outra coisa dentro dessa sequência, dentro desse script aqui. Eu quero que ele mova a tartaruga para aquele lugar do A. Então, eu vou pegar aqui e copiar, definir coordenadas, Ctrl C, vou dar Ctrl V, e aqui definir coordenadas de T, que é o ponto, que é a tartaruga, para ser o x do A igual ao x, e o y desse ponto ser igual, pegar o y, o y daquele ponto A. Tá? Vem uma coisa bacana aqui. Como é que eu sei que os parênteses estão certos ou quando vier a notícia que os parênteses estão errados? Olha, você coloca o mouse aqui e percebe, Então, esse último parênteses está ligado ao parênteses do comando definir coordenadas. Esse penúltimo é o parênteses para eu dizer qual é o ponto que deve se captar o y. Definindo isso aqui, eu venho aqui, dou um Enter, tá legal? E agora eu quero que ele faça outra circunferência. Então, eu vou pegar isso daqui, vou dar Ctrl C e vou aqui nessa linha 9 dar um Ctrl V. Tá? Vou dar o Enter aqui só para você ver que eu estou deixando, então, no centro desse conjunto de comandos, o algoritmo que eu quero que a tartaruga execute no sentido de movimentar-se e de direcionar-se. Bom, vou fechar, vou dar um Enter aqui, desenhar, olha lá, ele já começou, pulou para o ponto A, continuou a desenhar. Foi isso que eu pedi, foi isso que ele fez, certo? Então, gente, eu acho
que a partir dessa pequena estrutura de arquivo aqui, você pode fazer bastante coisa. Você poderia, por exemplo, pegar essa minha última sequência e ver se ela não cabe numa só linha. Será que não é possível pegar essas 3 linhas aqui e colocar dentro de um arco só? Mas eu quero deixar isso aqui como um desafio inicial, ou também lhe propor que você use um arquivo como esse para fazer algo como seria fazer um quadrado, como seria fazer um polígono regular de N lados. Será que seria possível definir algo parecido com aquele arquivo que eu construí e ainda assim repeti-lo? Bom, espero que isso acabe lhe interessando, que isso lhe provoque a fazer atividades em que a gente perceba que algoritmos de programação são encadeados, são hierárquicos e tem aí a necessidade ou a exigência de você se adaptar dentro de cada linguagem ao programa onde você está executando aquela linguagem. Tá? Sei que tem muito mais coisas interessantes para fazer com GeoGebra, mas reforçamos, usar a tartaruga no GeoGebra é algo muito importante para pensar sobre programação. Até mais e um grande abraço.